É um desafio fazer enfermagem? Porque imagina, você é uma menina que saiu do ensino médio e aí vai para enfermagem. E o que é a dificuldade? Eu acho que é um desafio, e assim, eu acho que o primeiro desafio é para o pessoal que está pensando, que está estudando, que está avaliando essa carreira, entender que é um profissional que ele é independente. Então a gente precisa, primeiro de tudo, começar a separar isso. Ele não é um médico frustrado, não é alguém que quis medicina e não conseguiu. Ou um ajudante do médico? Não. O enfermeiro, ele tem uma autonomia, como o Diego falou, dentro da equipe de saúde muito grande. Então, assim, é o principal acompanhante do paciente. A gente acaba tendo um contato muito maior. Sim. Então, é um membro da equipe que tem uma importância tanto quanto qualquer outro profissional. Com certeza. Olá pessoal, eu sou Diego Meloni, estou iniciando hoje mais um programa O SUSista e hoje a gente vai falar de um tema muito especial para o Sistema Único de Saúde, para quem é gestor, para quem é profissional de saúde, para quem é usuário do SUS, né, que usa o SUS, que precisa do Sistema Único de Saúde. Eu estou com ela aqui, ela é enfermeira, há mais de 15 anos formada já, enfermeira obstétrica há mais de 10 anos, que é uma especialidade da enfermagem, que aí muita gente aí, alunos, quem está fazendo graduação em enfermagem, conhecer. Ela é instrutora ALSO Brasil, trabalha com saúde da mulher, que é um tema tão importante. E vamos falar de toda a linha do cuidado, desde o pré-natal, como que atua, depois que nasce o bebezinho, quais são os cuidados que uma enfermeira obstétrica pode ajudar no Sistema Único de Saúde. Estou aqui com ela, Ana Carla Cotian Orsi, com a gente. Muito obrigado por ter aqui você no nosso podcast. E eu que agradeço a oportunidade. Eu conheço a Ana Carla, pessoal. A gente já trabalhou junto, né? Eu falo que a gente formou na mesma época, praticamente. Meu primeiro patrão. A gente formou na mesma época e depois a gente foi trabalhar no home care, né? Eu atuei um tempo no home care, a gente se conheceu e ela topou o desafio, né, de ser enfermeira da equipe lá. Depois eu fui para Brasília e as coisas mudaram, né? Mas que bom que a gente se encontrou depois de muito tempo, né? Então a gente tá praticamente 15 anos, né? Porque a gente formou, a gente trabalhou junto e depois cada um foi para um lado, né? E de volta agora nessa união pelo SUS, né? Com certeza. A partir do SUS. Bom, Ana, quero falar para você. E aí, a gente tem muitos alunos, né, que escutam a gente. Por que enfermagem? O que deu naquela menina que estava no ensino médio e depois pensou em fazer faculdade? Por que enfermagem? Essa é uma pergunta que, assim, todas as vezes eu acho que eu quebro um pouco o protocolo daquela resposta com algum sentido, Sim. Baseada em alguém, em um incentivo. Clichê. E não, o meu foi mais ao acaso. Então, eu terminei o terceiro colegial, tinha que ter algum caminho e não tinha nenhum em mente, vinha de um período um pouco conturbado e acabei caindo na enfermagem. Mas hoje eu acredito que, assim, eu fui nos caminhos que eu precisava para chegar onde eu tinha que chegar. Porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo em outra situação do que nessa profissão. Era o caminho certo. Era o que eu precisava chegar. Mas a gente não tem muita noção, né, quando vai formar, né? Eu, como fisioterapeuta, todo mundo fala, o que você faz hoje de fisioterapia? Eu falo, olha, eu formei fiz residência, saúde pública, mas depois eu fui para o Ministério da Saúde na gestão, de lá para cá eu nunca mais atuei como físio, né, como área da saúde. E a vida vai nos levando para vários caminhos, né? Mas eu falo assim, e aí a físio te abriu essa porta para continuar na saúde, né? Então eu acho que foi isso. Comigo foi assim, foi ao acaso, e aí tinha uma amiga da minha mãe que era enfermeira e tava ali perto, eu tinha faculdade, eu vou fazer enfermagem, e aí foi. E aí foi. E para quem tá nos escutando, que às vezes quer fazer enfermagem, né? Acho que a enfermagem, quem mantém o Sistema Único de Saúde, eu falo que gerencia, é o enfermeiro. Eu tenho falado aqui no canal que o enfermeiro, ele é o maestro, né? Ele, quando o enfermeiro toca bem, todo o processo, o negócio flui. E é o profissional mesmo da linha de frente que faz gestão, e a maioria são mulheres, né? No SUS hoje 80% dos trabalhadores, até nós levantamos agora mais de 4 milhões e meio de trabalhadores no SUS, 80% são mulheres que tocam o SUS. E a gente tem um número grande de enfermeiros, de técnicos de enfermagem, de auxiliar de enfermagem que existe ainda, né? Dentro desse processo, queria que você falasse, é um desafio fazer enfermagem? Porque imagina, você é uma menina que saiu do ensino médio e aí vai para enfermagem. E o que é a dificuldade? Eu acho que é um desafio. E assim, eu acho que o primeiro desafio é
para o pessoal que está pensando, que está estudando, que está avaliando essa carreira, entender que é um profissional que ele é independente. Então a gente precisa, primeiro de tudo, começar a separar isso. Ele não é um médico frustrado, não é alguém que quis medicina e não conseguiu. Ou um ajudante do médico. Não. O enfermeiro, ele tem uma autonomia, como o Diego falou, dentro da equipe de saúde muito grande. Então, assim, é o principal acompanhante do paciente. A gente acaba tendo um contato muito maior. Sim. Então, é um membro da equipe que tem uma importância tanto quanto qualquer outro profissional. Com certeza. Então, assim, eu acho que isso a gente precisa ter essa diferenciação, porque existe um preconceito muito grande até para quem é da enfermagem, de se diminuir, de se colocar um pouco menos, e quando você se destaca na sua profissão, quando você se especializa, você está querendo ser um médico. Então, assim, são questões distintas. E o enfermeiro, ele tem, como você colocou, assim, tem um olhar de gerência, a gente tem um olhar do todo. Com certeza. Eu falo que o enfermeiro, ele faz mesmo a gestão do cuidado, né? Olha como um todo, gerencia toda aquela equipe, né? Eu falo, se a gente pensar um enfermeiro na saúde da família, ele às vezes organiza a agenda, tem recepcionista, tem agente comunitário, tem várias pessoas muitas vezes que ficam na supervisão do enfermeiro, para além do técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Num hospital tem todas as complexidades, né? E aí era o segundo item que eu ia te perguntar, né? Como que foi formar em enfermagem e depois ir para enfermagem obstetra? O que faz uma enfermeira obstetra? E aí foi outro caminho também que foge de tudo, porque eu sempre tive pavor de obstetrícia. Nunca me imaginei na obstetrícia, sempre gostei de urgência e emergência. Trabalhei 4 anos em um hospital privado em Franca, na parte de emergência, na parte de controle de infecção, mas acabou que por conta do meu relacionamento com o Mário, que ele é ginecologista, e ele em Orlândia, eu trabalhando em Sales e em Franca, eu não conseguia ficar, né, porque eu trabalhava às vezes 36 horas direto. Sim. Então a gente acabou tendo essa opção, falei, vou começar a trabalhar aqui com você por conta dessa questão do deslocamento. E aí falei, bom, se eu vou trabalhar então com você, que é obstetra, eu preciso ir para essa área, me especializar, porque se eu vou fazer, eu preciso fazer bem feito. E aí foi outro encontro. Foi outro encontro que, assim, mudou a minha vida completamente. Então, hoje eu não me vejo também fazendo outra coisa. É claro que o que precisa a gente tá pronto ali, mas a obstetrícia me abriu muitas portas e me trouxe uma visão muito diferente. Então, hoje, o que faz um enfermeiro obstetra é uma outra questão que, quem pensa nessa especialização, a gente precisa já, mais uma vez, separar muito isso. Não é uma continuidade do médico, não é um auxiliar do médico. O enfermeiro obstetra hoje, ele tem atuação, tem capacidade técnica para atuar nas gestações de risco habitual como um pré-natalista, tem capacitação para atendimento de parto de gestações de risco habitual. E por que de risco habitual? Porque a gente precisa também sempre lembrar que não existe gestação que não tenha risco. Existe o risco habitual e existe o alto risco. E o alto risco a gente precisa então ter esse complemento com o médico. Sim. Mas o enfermeiro obstetra, ele tem essa atuação. Então hoje tem centros de parto normal que a maioria dos partos de risco habitual são conduzidos pelo enfermeiro obstetra. Sim. Hoje nós temos profissionais que são capacitados para atendimento de parto domiciliar, que é uma outra especialidade que é muito segura, desde que praticada por esses profissionais que são especialistas nisso. São especialistas na Então, o enfermeiro, ele tem essa capacitação, ele tem a capacitação para atendimento de urgência, para reconhecimento de urgência, e é um membro da equipe que agrega muito, porque às vezes como enfermeira a gente tem, eu acho que uma facilidade maior de acessar algumas questões do paciente. Então, aí sim a gente complementa, eu acho que na questão das informações, porque muitas vezes a gente consegue passar de uma maneira mais simples, a gente acaba tendo um tempo maior de conhecer aquela paciente, de sentir quem é aquela mulher, de sentir quem é aquela família, então melhorar o cuidado, acessando uma intimidade maior daquela família, acho que um contato maior também. Então tem um leque enorme, né? Muito Como você grande. colocou, olha, eu posso trabalhar com parto domiciliar, que é uma questão que eu até anotei aqui para te perguntar, né? A sua opinião sobre o parto domiciliar, porque é um tema que eu vejo, principalmente quando eu morei em Brasília, em algumas cidades maiores, isso era mais comum, as pessoas procuram mais, né? Não que não existem cidades menores,
Mas qual que é a sua opinião sobre essa questão do parto domiciliar? O que a pessoa tem que ter atenção? Porque todo mundo acha que vou fazer em casa. Não é direto assim, né? Eu acho que é a escolha do profissional. Uhum. Então hoje, por exemplo, a minha opinião no geral, eu acho que é essa. Então aqui em Ribeirão, por exemplo, tem uma equipe de enfermeiras obstetras que são extremamente capacitadas, que atendem o parto domiciliar e tem uma rede de backup, caso tenha necessidade de uma transferência, que são extremamente competentes. Então, assim, são enfermeiras que eu teria, se eu tivesse essa opção, com estas, sabendo dessa capacidade, eu teria. Eu acho que é algo que é uma escolha muito pessoal, que a gente tem que analisar muitas questões, mas o principal é escolher um profissional capacitado. Sim. Então, assim, não dá pra gente se aventurar, porque a obstetrícia, sempre que a gente fala em obstetrícia, tem uma questão de pensar só na vida. Então a gente pensa na alegria, a gente pensa que é uma área da saúde que não tem tristeza, que não tem tragédia, e aí é onde a tragédia, a emergência, quando ela acontece de uma forma, acho que potencialmente mais grave, no sentido de se não tiver preparo para fazer esse atendimento. E tem um risco para a mãe e para o bebê também, né? Muito. Se a gente for analisar, assim, o risco que a mulher tem durante a gestação, acho que as transformações, as mudanças que ela tem, a maioria das mulheres não tem essa noção, esse entendimento. E aí não é algo que assusta, mas é algo que a gente tem que saber para se preparar. Sim. E quando você fala do backup, até para quem está nos ouvindo, inclusive alguns cidadãos que usam o SUS ou que pensam, né, a gente sabe que tem centro de parto normal, etc. Quando eu penso nessa questão do backup, seria o suporte, né? Tipo, sei lá, deu errado no domicílio, tem algum local de referência. Nem deu errado, mas assim, aconteceu uma situação em que eu preciso de uma intervenção de uma complexidade maior, que eu não tenho aquele suporte em casa. Então, uma equipe que é preparada, uma equipe que tem segurança, ela tem esse backup. Sim. Então, essas profissionais daqui de Ribeirão, por exemplo, que eu conheço, são profissionais que elas estão ali, elas estão na casa, aptas a atender urgência com a mãe, com o recém-nascido, com o material, com tudo isso. Mas que se algo foge do que é possível ali, já tem uma rede de apoio preparada para receber. Entendi. Então, eu acho que o fundamental é isso. E não só no domiciliar, mas em tudo. É a gente ter essa noção na escolha do profissional, na escolha da equipe, na escolha do local que a gente vai ter essa referência para o nascimento. Eu tive uma questão, principalmente de uma amiga, né, que ela tentou em casa e aí tentou todo o processo, mas ela falou que chegou um momento que a profissional falou, olha, não dá mais, temos que ir para um outro local, porque não... Ela falou, nossa, Diego, eu fiquei tão frustrada, porque eu achei que ia, mas existem situações que não vai conseguir ter no domicílio, e talvez vai precisar de uma assistência especializada, né? Da mesma maneira que a gente nunca tem como ter um plano só. Então, a gente sempre tem que ter o plano A, um plano B, um plano C. Tá. Então, plano A, mesmo que seja hospital ou domicílio, um parto vaginal sem intervenções, um parto B, intervenções se necessárias, entender quais são elas, entender quais eu quero escolher, quais eu não quero de forma alguma, e o plano C, que é a cesariana, né? Legal. Ana, o que eu quero te perguntar, principalmente é um dilema, né? Eu tenho 2 filhas, e aí sempre é o dilema. Tipo, a minha esposa, na época, sempre falou do parto normal, nas 2 gestações, e as 2 foram cesáreas. Qual que é a sua avaliação como enfermeira obstetra nesse sentido, né? Então, primeiro, eu vou te fazer algumas perguntas. Primeiro, como que atua nesse pré-natal no apoio a essa tomada de decisão, né? Porque a gente vê que a taxa de cesárea no Brasil ainda é muito alta, principalmente no estado de São Paulo, e a gente tem, né, algumas questões, alguns requisitos importantes que é observar, né? Pode, não pode? E a segunda pergunta depois que eu tenho uma cesárea, eu posso ter um normal? E essa já começando dessa segunda pergunta, sim. Então hoje o que a gente tem de evidência é que até 2 cesarianas anteriores, o risco para tentar um parto normal, ele tá ali da mesma maneira. Tá. A partir de 3 cesarianas ainda é possível? Só que alguns riscos são adicionais, o acompanhamento ele tem que ser um pouco mais criterioso e a família, a mãe também tem que estar ciente de quais são os riscos. Tá, mas é possível, né? Porque eu sempre escuto aquele ditado popular que teve uma cesárea... Não, isso não. E aí tá o começo, que a gente deveria
trabalhar por uma saúde em que a gente não começasse com essa primeira cesárea de forma desnecessária. Sim. Mas em termos de risco de estatística, não. Até 2 cesáreas, ter essa prova de trabalho de parto tá ok, porque o risco de uma terceira cesárea, ele acaba sendo também maior. E a cesárea, a gente, assim, às vezes na obstetrícia fica como uma coisa muito fácil. Ouvi esse final de semana ainda uma expressão que a barriga não tem zíper, né? E às vezes a gente parece que a barriga tem zíper, abriu, tirou e fechou. E não. E aí a gente aumenta a cada cesárea, risco de complicação materna, risco de hemorragia, risco de acretismo placentário, ou seja, da placenta, que não adere ali no útero, tem alguns níveis, então, de complicação, de mortalidade. Então, tudo, a cesárea puxa um leque grande de complicações e de aumento nessas taxas de mortalidade, né? Não, e é interessante você colocar isso porque, enfim, como cuidar disso, né? Porque eu vejo, na maioria dos hospitais, principalmente no estado de São Paulo, vai nascer na segunda, né? Então, tipo, vamos nascer segunda e todas as crianças naquela cidade nascem a segunda-feira entre as 7 e as 9, né? Então... E assim, aquela programação do Natal, da data do avô, para pular o carnaval. E eu sempre enxergo como 2 lados. Então, a gente tem questões profissionais e a gente tem as questões da mulher em si, da família. Sim. Então, hoje, é uma realidade o despreparo para as gestações. Então, assim, a taxa de gestação não planejada é muito alta. Então, isso já é algo que agrega muito nesse ponto negativo. Culturalmente, a gestação, ela tem muito Instagram, tem muito planejamento de todas as fotos do mês, do todo. Mas quando a gente para falar sobre, olha, você já pensou sobre a amamentação? Eu vou esperar depois que nascer, eu vou colocar para mamar. E a gente sabe que não é assim. Ou a respeito do parto. Então a gente começa ali no comecinho do pré-natal. Olha, vamos pensar sobre as vezes de parto. Sempre tem alguma experiência que traz, ou de um familiar, de um lado, de outro, de uma amiga. Depois eu vejo. Então essas questões, elas acabam ficando para depois, quando elas deveriam ser as principais. Então eu acho que isso é um fator que atrapalha muito. E a falta de preocupação e de valorização de investir nesse profissional para te preparar e para te acompanhar. Então, assim, a gente já ouviu absurdos, assim, N absurdos de questões de valorização mesmo. Então, às vezes a gente fala assim, olha, por exemplo, eu tenho o curso que eu faço de cuidados perinatais hoje, que é um curso particular. Sim. Faço orientações de pré-natal e tudo mais, mas esse cuidado que eu também precisei investir meu tempo financeiro para preparar essas famílias, esse curso hoje ele é particular. Então, com o casal, são 3 encontros antes da gestação e uma visita domiciliar de pós-parto. Em que eu vou trabalhar todas as questões que envolvem os cuidados com o recém-nascido e desde o momento do parto. Então, a gente fala assim, sobre o parto resumido no sentido de que eu não entro sobre o que é o trabalho de parto, mas sobre os benefícios de uma via da outra. O que faz com o bebê desde o momento que ele nasce, o que a gente tem que saber. E nessa visita de pós-parto a gente fecha isso daí e acompanha a amamentação. Então, é algo que, assim, é primordial. Mas quando a gente fala e às vezes conversa, olha, tem essa possibilidade, fora os cursos que a gente tem na rede básica, cursos de saúde suplementar e tudo mais, mas esse é um a mais e um só pra você ali. Personalizado, né? Isso, e a saúde tem caminhado para isso. Né? Mas aí, assim, o entendimento é que isso é uma coisa que dá pra eu levar de algum jeito. Então é mais importante eu fazer uma outra... Qualquer outra coisa do que isso. Então, assim, a gente precisa entender que a responsabilidade, eu enquanto paciente, enquanto mulher grávida, eu sou responsável. Eu sou a principal responsável por isso. Então, a gente precisa buscar essa informação. E tem esses a mais que a gente tem pagos, mas hoje a gente tem muita informação gratuita. Sim. A gente tem esse momento do pré-natal em que é para ela conversar, para trazer as dúvidas. Então, eu preciso me responsabilizar e entender que o principal interessado sou eu. E a gente deixar de transferir tanto a responsabilidade para o outro. Sim. Eu tenho visto no SUS, né, cada vez mais esse processo tem trabalhado, pré-natal, o próprio governo federal recente
criou um programa de indicadores recomendando que seja feito no mínimo 7 consultas durante o pré-natal. E essas 7 consultas não precisa ser só de médico, ele fala 7 consultas entre médico e consultas de enfermagem. Isso é importante. Então, o próprio governo federal vem trabalhando isso, falando, olha, por mais que é número, né, tipo, não quer dizer que 7 consultas vai trazer uma qualidade, porque envolve outras questões. Mas quando ele coloca um mínimo, né, a gente sabe que reduz a taxa de mortalidade, tanto materna ou infantil. Então, esse é um processo importante. Eu queria que você só colocasse para quem está nos ouvindo também, porque você falou muito do risco habitual, né, e do alto risco. O que classifica uma mulher estar numa gestação de alto risco? Olha, tem vários itens que levam a essa classificação. Então, assim, o mais comum, eu acho que as pessoas convivem mais, é diabetes gestacional, hipertensão arterial. Então, são algumas doenças que a pessoa já tinha. Por exemplo, se essa mulher ela já tinha alguma doença cardíaca, ela já tinha alguma outra doença imunossupressora, então se já tinha algum histórico prévio. Aí já considera alto risco. São algumas situações. Obesidade? Sim, obesidade também. Também entra como alto risco. Sim. Né? Que o é IMC, isso? eu só não lembro qual que é o IMC de critério, mas assim, esse IMC elevado ele também entra como um alto risco. Então é um critério que, vamos dizer assim, essa gestação ela já tem um cuidado especial, ela deve ter um cuidado especial. Sim, né? E é importante nesse ponto que não é uma classificação que ela chegou hoje no pré-natal e ela vai sair com essa classificação. A cada consulta, isso é reavaliado. Porque eu posso, no começo, não ter nenhum fator de risco, eu posso ali nos exames que eu faço no segundo trimestre identificar uma diabetes gestacional e aquilo precisar de um segmento adicional. Tá. Então, a cada consulta, essa reclassificação ela é feita. Legal. E a enfermeira obstetra, nesse processo do pré-natal, ela pode acompanhar essa gestante, porque sempre fala assim, tem que passar dos 3 primeiros meses, é o período de risco. Existe isso durante a gestação? Tipo, qual que é o período de maior risco ou não? Ou os 3 primeiros meses tem mais risco? Ou isso é um pouco de lenda? É uma verdade, mas não só nos 3 primeiros. Então, a cada período gestacional, a gente tem riscos diferentes. Então, nos primeiros 3 meses, a gente tem um risco maior de abortamento, que hoje a gente já tenta usar também o termo de perda precoce gestacional. Então, tem esse risco maior, tem um risco maior de interferência de uso de drogas, cigarro, álcool, na alimentação, então impacto ambiental. Então é uma fase mais crítica neste sentido. Mas a cada período a gente tem os seus riscos. Né? Isso. Legal. E aí a gente tem todo esse processo. E o governo federal tem falado, tipo, cuidar dos 7 consultas de pré-natal, tem falado até da saúde bucal durante o pré-natal, que é importante. Ele tem colocado os exames aí em nível nacional, garantir minimamente os exames de sífilis, HIV, os exames básicos, né, periódicos, numa maneira da política pública como um todo ser organizada e acompanhada, né? E aí eu falo, nasceu, né, porque tem todo o processo, né? Então a criança vai e aí vai pro nascimento. A enfermeira obstétrica tem um papel durante o parto também. Sim, então no risco habitual, o parto vaginal ele pode ser assistido exclusivamente por enfermeira obstetra. A gestação de alto risco, aí a gente precisa ter o médico ali em conjunto. Mas sim, tem a atuação para fazer essa assistência. E não necessariamente que tenha que ser sozinho, mas pode fazer, caso queira, mas é uma peça fundamental ali da equipe. Então, todos os partos e todos os pré-natais deveriam ser acompanhados em conjunto, porque a qualidade que a gente tem da assistência, ela é superior. É um cuidado que ele fica melhor. Mais qualidade, né? Mais qualidade, quando a gente tem o enfermeiro obstetra trabalhando junto com o obstetra. Não, e é interessante que aí já contando algumas histórias, né? Eu lembro da minha primeira filha, enfim, eu lembro que foi marcado o parto na segunda-feira, às 7 horas da manhã, né, e aí aquele sufoco, né, tipo, uma consulta na sexta, e aí o médico coloca e fala, olha, vamos fazer o parto na segunda, e aí aquele final de semana a gente ficou assim pensando como que ia ser, e aí eu tô lembrando aqui das sensações, né, você acorda de manhã, pega tudo, as mochilinhas prontas, e aí você vai pro hospital.
E aí eu entrei no parto, né, e eu lembro da cena, até porque a minha esposa na época teve uma queda de pressão, e aí eu lembro que foi muito rápido, eu já tive que sair. Enfim, não foi muito legal ali no centro cirúrgico. Mas a minha filha não nasceu com nenhum problema, né, eu subi com ela e tal. Enfim, eu lembro que do dia da alta é uma sensação estranha, porque você saiu de casa, você não tinha, porque até então tá na barriga, né? E aí você volta com um pacotinho, vamos dizer assim, você chega, e eu lembro da cena, eu chegando em casa com a minha filha, bom, você olha para sua esposa e fala, e aí, agora? Eu ponho ali, o que eu faço? Não tem que comer agora? A enfermeira obstetra e o profissional de saúde pode ajudar nesse momento? Deve, né? E aí entra essa questão do preparo. E a gente tem uma questão do bebê idealizado com o bebê real. Ah, legal. Como que seria isso? O idealizado é aquele do Instagram, né? Bonitinho, fofinho, tá sempre... Mas o real é aquele que chora e 24 horas você tem a responsabilidade de alimentar, de dar banho, de prover tudo. Então, uma questão que a gente tem trabalhado muito é o preparo para o pós-parto. Tá. Então hoje já trabalhar antes. Até, tem que ser trabalhado antes. Então hoje já é um tópico que a gente não tinha em cursos de gestante. Hoje a gente já tem. Sim. Então a gente precisa fazer esse planejamento do pós-parto. A gente precisa pensar e imaginar como vai ser essa situação depois. Então eu vou chegar em casa. Você teve a primeira, teve a segunda. Então como vai ser com a primeira? Quem vai ficar com a primeira? Quem vai levar para a escola? Quem vai poder fazer uma compra de supermercado? E uma tendência grande que a gente tem é receber ajuda para o cuidado com o bebê. Então é muito comum. Quer que eu curo o umbigo? Que eu dou... E assim, a gente esquece da mãe. E quando na verdade a gente precisa de alguém que faça comida para ela, de alguém que limpe a casa, de alguém que lave a louça, para que ela cuide do bebê. Com certeza. E capacitar esses pais para que eles façam esses cuidados. Porque é diferente eu delegar para você porque eu quero e eu depender da sua ajuda porque eu não sei. Então aí a gente já traz uma carga para a saúde mental materna gigantesca. E que se você como pai já teve esse sentimento nesse cenário, a carga da mãe ela é muito maior. Com certeza. E aquele discurso que a gente vê na sociedade nossa, né? O pai ajuda. Não, o pai não ajuda, né? É obrigação dele fazer parte do processo, né? Mas muitas vezes é isso, não foi capacitado, não tem nem ideia do que fazer. Eu tenho amigos que, enfim, por eu ser da área da saúde, tive um pouco mais de facilidade, eu já trocava, né? Fazia parte de todo o processo. Eu tenho amigos que falam, olha, nossa, trocar fralda com cocô eu não faço de jeito nenhum, né? Mas é que nem você falou, talvez é um processo de capacitação, né, do que vai vir, né? E ainda que ok, se ele não trocar a fralda, mas tem outras tantas coisas que dá pra fazer. E a gente tem uma cobrança muito grande com a mulher, a gente cobra que ela faça tudo e aí a amamentação vem como um peso muito grande, porque também se a gente não prepara, chega aquele pacotinho ali, entrega e fala, põe pra mamar, mãe. Aí tem uma frase que eu não gosto de jeito nenhum, eu acho muito pesada e é muito repetida sempre, nasce um bebê, nasce uma mãe. E isso traz uma responsabilidade muito grande, um peso, né? Como se fosse instinto, e não é. Então não é instinto, é algo aprendido. Sim. E aí, muito legal. Nasceu ali da minha colega, deu tudo certo. Aí, nossa, mas por que o meu não tá indo? Por que o meu não pega o peito pra mamar, né? Então isso vem uma culpa muito grande. A gente precisa quebrar isso. É algo que tem que ser aprendido. Não, Ana, e é interessante você colocar isso, principalmente profissional de saúde para apoiar, Sistema Único de Saúde, quantos partos são feitos no SUS. Esse primeiro momento é muito difícil, eu falo porque eu também vivi na pele, eu não sabia, eu era profissional, gestor, não tinha essa dimensão e só a partir do momento que eu fui pai que eu fui ver o quanto que não é fácil. Eu tenho lembrança, nos primeiros dias a minha filha não pegava o peito e aí ficava aquela sensação, ela tá com fome, ela não tá, eu tenho que dar TT, né? E eu lembro que no começo, quando ela começou a pegar, eu não sei, acho que doía muito, né? A Gabriela, ela chorava, ela não conseguia, e aí ficava aquela sensação, não vou conseguir, né? Ou não vou ter leite, o leite não desce. Esse é um processo que precisa de apoio, né? Você vive isso no seu dia a dia? Muito. E quando a gente prepara a mulher para viver isso, não que ela não vá sofrer,
mas sabe que existem caminhos. E no profissional de saúde, por exemplo, é muito importante, independente se é um enfermeiro obstetra, mas se você é um profissional de saúde que atua em uma unidade e tem um contato com uma gestante, um contato com uma puérpera, a gente precisa aprender o que falar e principalmente o que não falar. Então, tem uma situação que foi até recente. Uma mãe teve a sua bebê e ela estava com dificuldade para amamentar. E ela tinha N fatores que colaboraram para essa dificuldade. Não era um simples instinto que não... Tá. E aí a gente nasceu nesse primeiro momento, a gente tentou e tudo mais, e tava ainda com dificuldade. Ó, nós vamos fazer esse caminho, nós vamos pedir essa ajuda, mas nós vamos caminhar. Eu saí do quarto, ela recebia, assim, ela tinha acabado de nascer o bebê. Então não é algo que vai, o leite não é instantâneo também, abriu o zíper, saiu o leite, sai, não, tem todo um processo. E ela teve uma visita de um profissional que foi lá e apertou o seio dela e falou assim, e ela naquela tensão, e a pessoa chegou que ela nunca viu, pá, pegou no peito dela, ó, você não tem leite. Meu Deus. Nós vamos dar uma chuca porque essa menina tá chorando de fome. Olha assim, a abordagem totalmente errada. Isso à noite. No outro dia de manhã passei e aí fui conversar com ela e ela tava completamente diferente do que a gente tinha visto há algumas horas. E aí ela trouxe toda essa experiência. E aí a gente foi fazer o resgate, foi conversando e tudo mais, e foi devagarzinho e colocou a bebê no peito. E aí nessa hora ela pegou, ela sugou o outro seio e começou a vazar leite. Então, ela teve um relaxamento tão grande, uma confiança, e aconteceu. Olha que bacana, que história. E a gente precisa tomar cuidado, porque esse peso, às vezes para quem tá ali, saiu dali não vai lembrar. Mas pra pessoa que vivenciou... Com certeza. Essa marca fica para sempre. É aquele ditado, não, né? Quem bate esquece, né? Mas quem apanhou não esquece. E não é frescura. Então a gente se colocar no lugar do outro e saber o que falar e o que não falar. Então, principalmente, eu acho que o que não falar. Como abordar, né? Ainda mais nesse momento que tá sensível, enfim. Né? E aí eu lembro, isso é muito complexo, porque eu lembro da dificuldade, aí começou pegar o peito. E aí foi, tipo assim, acho que ela ficou tranquila, aí que nem você falou, acho que relaxa, né? Porque ela ficou tranquila, eu consigo dar mamar, né? Parece que é quase tipo assim, eu consegui, sabe aquela sensação? Tipo assim, eu sou uma mãe que eu tô conseguindo. E não é também pra quem tá nos assistindo, queria que você até colocasse. Vai ter casos que não vai dar certo, né? E acho que é o que você coloca, e eu queria te escutar. Que não é culpa, né? Que eu acho que são fatores, né? E são fatores e são escolhas. Então, tem situações hoje, por exemplo, a gente tem um recurso grande, as consultorias de amamentação, que podem ser feitas e devem na gestação ainda, mas tem esse auxílio depois. Hoje a gente tem o profissional da osteopatia, tem o fonoaudiólogo. Então, assim, uma equipe multidisciplinar que em determinados casos a gente precisa dessa equipe toda para agir. Legal, então é importante ter uma equipe multi, não só o médico, nem só a enfermeira, uma equipe multi. Tem situações que são fáceis, tem outras que não. Mas a gente precisa falar para a mulher que essas dificuldades elas podem existir e principalmente que ela precisa aprender. Então a gente precisa ensinar. Sim. Porque a culpa ela vem dessa cobrança. Então eu não te ensino, de repente eu te entrego e eu quero que aquilo aconteça. Não vai acontecer. No momento que ela tá assim, na fase de maior turbilhão da vida dela. Sim. É um desafio. Eu lembro que isso que você colocou, principalmente os profissionais de saúde pensarem quem foram pais, e acho que a gente resgatar a empatia de você colocar no lugar do outro, de analisar e ver, né, o que a gente passou para poder apoiar. E o profissional de saúde tem esse papel. Quando a gente fala da questão da amamentação, do cuidado, esse período ele é muito sensível, né, porque a criança vai passando por fases. Ana, outro processo que eu quero contar dos profissionais que estão aqui, né, nos assistindo, é o processo de empatia, se colocar no lugar do outro, né, entender. Eu lembro que tem as fases, a dificuldade do começo, porque a minha filha mesmo, ela demorava para dormir, e enfim, foi o arranjo que a gente conseguiu, em que eu chegava do trabalho 7 horas, a Gabriela falava, olha, e ela falava, vou dormir um pouco, eu tô exausta. E aí eu ficava até 3 horas da manhã com ela, e minha filha era assim, pra quem tá nos ouvindo, cada filho uma realidade. Ela dormia, colocava na cama, ela acordava. Eu falava, meu Deus. E aí eu lembro que eu fiquei meio zumbi por um tempo, eu e ela tentando se arranjar.
Porque não é toda família que tem um apoio, né? Eu digo o apoio de, nasceu a mãe, a sogra, tá alguém lá, né? Isso não é a realidade. Eu gostei muito da sua fala, que é qual que é o ideal e o real, né? São coisas diferentes. Esse suporte profissional, na sua visão, funciona, né? Porque eu acho que se tivesse alguém nos orientado, a gente teria passado com mais tranquilidade essa fase. E até entender que essa fase vai existir. Então aí a gente já vê que existe a estrogestação. Então como se fosse um quarto período. E o bebê ele tem uma dependência emocional, ainda uma dependência física muito grande daquele contato. Então aí a gente já tem, se você der muito colo, ela vai ficar mal acostumada. Depois ela não vai pra creche, ela não vai pra escola, ela não vai... E não é, a gente precisa entender que naquele momento ela quer colo. E ela precisa de colo. E não só o colo da mãe. E se estruturar dentro do que a gente tem é o que faz a diferença. Sim. Mas a gente imaginando que isso pode acontecer. Agora, se a gente acha que vai nascer, ela vai ser bonitinha, ela vai dormir a noite inteira, é aí que vem a rasteira, né? Que não é isso, né? Que são realidades diferentes, né? Eu queria te perguntar como que é essa questão que a gente escuta muito, pré-eclâmpsia, né? Para quem está nos escutando, o que é e como que a gente pode atuar, né? O profissional pode atuar nesses sinais? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, não só para os profissionais de saúde, mas para a mulher, para a gestante, para a família. Então, a pré-eclâmpsia é uma complicação que a gente tem a pressão alta, mas ela não se limita só ali na pressão. Então, a gente tem uma complicação de outros órgãos, uma complicação sistêmica. Sim. E é uma situação de gravidade, porque se a gente não age e resolve, essa situação ela pode evoluir para eclâmpsia, que é quando a gente tem uma crise convulsiva, e daí a gente tem outros tantos riscos, e a gente tem um risco aumentado de morte materna e de morte do bebê também. Sim. E hoje tem prevenção com medicações, então tem alguns fatores de risco que o Ministério da Saúde ele traz esse protocolo para a gente de uma forma muito clara, de uma forma muito acessível. Então, fatores de risco pessoais, antecedentes familiares, e a gente tem prevenção. Então, hoje é uma prevenção simples de fazer, no geral é o AS, o carbonato de cálcio, então tem tudo isso a partir de protocolos, não é algo difícil, não é algo novo. Sim. A gente tem essa medicação distribuída na rede básica, além da orientação de estilo de vida, tudo isso, e o segmento de pré-natal. Mas o que é importante saber? Não é normal uma pressão alta, não é normal uma gestante ir ao médico e falar, eu estou com 14/10 de pressão, mas é porque eu estava nervosa agora. Então a gente é muito subestimado isso. Não, mas eu cheguei agora, minha pressão estava 15/11, mas porque eu fiquei nervosa porque eu vim ao médico. Então não dá para desvalorizar isso. Então a gente tem que saber e tem que ter o acompanhamento médico, mas é importante que a pessoa saiba também, porque se eu não tenho informação, eu fico desprotegida. Se eu tenho informação, eu consigo questionar, eu consigo buscar. E da mesma maneira que não dá para ter um atendimento de gestante sem aferir a pressão e sem escutar o BCF. Independente do motivo que ela procure um hospital, não dá para ela sair de lá sem ouvir o coraçãozinho a partir do momento que já dá para detectar por cima da barriga e medir a pressão. E para essa mulher que ela já esse exame o enfermeiro faz? Sim, o enfermeiro ele tem capacitação, tem autonomia para fazer a ausculta de BCF, legal. Para fazer palpação, localizar. E o que é importante? A mulher que ela já é hipertensa. Então tem 3 sinais que são básicos, mas que são um alerta para ela procurar um atendimento. Que é a dor de cabeça, muito forte, especialmente uma dor de cabeça na nuca. Acompanhado, mas pode ser em qualquer dor de cabeça, que geralmente ela vem mais na região da nuca. Acompanhado de dor de estômago, ou dor aqui no estômago, uma dor mais pro lado, e alteração visual. Então, ou ela fica com a visão embaralhada, ou ela começa a ver pontinhos. Então, perceber esses 3 sintomas, tem que procurar atendimento médico. Não dá pra sentir isso e ficar em casa tentando tomar uma dipirona, tentando dormir pra ver se melhora. Então isso a gente fala no pré-natal e eu falo pra elas, agora repete. Legal, dor de cabeça. Dor de estômago. Ou uma dor mais localizada pro lado, né, pra ficar fácil delas entenderem. E alteração visual. Alteração visual, vem embaralhado. Ou os pontinhos brilhantes. Então assim, e é importante a gente saber que a paciente compreendeu também. Porque a gente fala,
E aí, às vezes eu falo, agora repete. Uhum. Aí elas começam a rir, não lembro. Eu falei, então a gente vai repetir até você sair daqui lembrando, porque isso salva a vida. Com certeza. Isso impede Se que... vê algo tão simples, né? Simples. E a gente comunicar bem com as pessoas pode salvar a vida. E a gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que entender isso também. Uma coisa é a linguagem que eu tenho, por mais que eu acho que essa linguagem está sendo acessível, que essa linguagem está sendo fácil, mas eu preciso ter certeza de que essa mensagem ela foi compreendida para quem interessa, então pelo paciente. Não adianta eu falar que você pode ter um escotoma, se eu não falar assim, olha, sua vista pode ficar embaralhada ou pode ter um monte de pontinho brilhando. Uhum. E confirmar que ela compreendeu essa mensagem, porque é isso que vai fazer a diferença. Então, Sim. esse tempo a gente precisa investir nessa educação de pré-natal para conseguir reduzir o que a gente tem hoje muito alto, que é a taxa de mortalidade materna, né? Muito bem. E o que a gente faz com o pai, né? Vamos falar assim, porque o pai de primeira viagem, o que você pode orientar esse pai, né? Porque faz parte do processo, né? E é muito engraçado isso, porque o pai ele é muito negligenciado, né? A gente, assim, eu acho que é uma observação constante que a gente tem, o quanto a gente negligencia esse pai. E muitas vezes, até um exemplo antes de eu te falar, assim, situação que acontece muito. Quando é uma cesárea agendada, uma cesárea eletiva. E nessa situação tem a recomendação de que a mulher faça jejum. Tá. E assim, da onde tira que o pai também vai em jejum, a gente não sabe. Mas a grande maioria, não sei se você só tomou café da manhã, mas a grande maioria vai em jejum. Vai em jejum. É pra ter o parto junto, então, né? Assim. O que a gente tem de pai que passa mal durante esse acompanhamento, mas porque ele tá ali em jejum, então às vezes fica emocionado, altera, é muito grande. Então eu falo, cara, hoje a gente tem falado, às vezes quando tem esses agendamentos, então já fala ao acompanhante, você come, leva, ou se é um trabalho de parto, leva uma bolsinha, leva um chocolate pra você, leva um lanche, leva alguma coisa. Porque muitas vezes ele fica ali esquecido. E a gente negligencia isso de uma maneira constante. Falo isso na real mesmo, porque é algo que a gente sempre está tentando melhorar, mas é um erro que a gente tem que assumir. E a cada dia tentando trazer mais. Porque quando não participa, fica nessa impressão mesmo de ajuda. Que só tá ajudando. Mas a gente coloca ele no papel secundário e depois a gente cobra que tem uma atuação principal. Não é, né? Coloca ele como coadjuvante e depois cobra que você então, joga a gente precisa, porque o parceiro ou a parceira tá ali o tempo inteiro, então ajudando também a lembrar esses sinais, ajudando a lembrar da medicação que tem que tomar, ajudando a lembrar da consulta do exame, porque é muita coisa para a mulher. Sim. E é a partir desse entendimento que melhora para os dois. E Sim. casal. Então, assim, falando nessas situações que a gente tem esse ideal de ter um parceiro, uma parceira ali junto. Mas o papel é fundamental. Então, a escolha principal é a mulher, mas a gente precisa ter atenção também para esse acompanhante. Muito bem. Ô, Ana, e o que eu queria te trazer agora, né? Tem alguma história durante a sua carreira, mais de 15 anos, que te marcou, que você sempre lembra, que você leva nas suas palestras, que você leva nos seus cursos, né? Para o pessoal saber desse sistema público de saúde ou a vida na real das pessoas. Olha, eu acho que tem muitas e acho que cada palavra que a gente fala vem trazendo uma nova. Mas uma situação que eu gosto muito de falar é valorizar o que a gente tem de bom, porque hoje o SUS para mim funciona. O que a gente precisa é que as pessoas que estão envolvidas façam isso acontecer. E hoje no pré-natal, no SUS, por exemplo, a gente tem nas unidades básicas de saúde aqui da nossa região, então a gente tem um atendimento primário. Mas nessas cidades que tem o atendimento primário, a gente tem uma rede fortalecida de referência secundária, no pré-natal de alto risco, ainda em nível de atendimento básico, né? E tem a rede terciária. Certo. Então, recentemente, nós recebemos uma paciente em uma cidade próxima, na 4ª gestação. Ela tinha tido 3 cesáreas anteriores. Certo. As 2 primeiras com complicações de pré-eclâmpsia e prematuridade. A terceira, ela teve um óbito da filha dela, com 32 semanas. E ela teve uma complicação da pressão que, quando ela conseguiu chegar no serviço terciário, ela também teve uma situação de quase morte.
Nossa, uma situação complicada, Bem, né? foi bem assim, bem complicada. E fora isso, assim, todos os traumas que aquilo ali refletiu, então, o que essa quarta gestação trouxe para ela. Uhum. E uma hipertensa crônica. Então, mesmo fora das gestações, ela tem uma situação de pressão alta. Uhum. Então, ela chegou, a gente começou esse pré-natal, começou a fazer essas medicações de prevenção, as orientações, tudo. Você falou, às vezes, da consulta, o mínimo 7 consultas. Essa, ela quase abriu 3 cartões de pré-natal. 21 Porque consultas. desde o primeiro dia, a consulta dela foi a cada 2 semanas. Uhum. E de início, ela já foi referenciada para o pré-natal de alto risco, para o serviço secundário, porque a gente sabia que precisaria disso. Sim. E nesses 2 acompanhamentos. Quando ela chegou com 30 semanas, ela começou a ter uma alteração da pressão do que vinha legal. E na associação desses 2 pré-natalistas, do primário, do secundário, a gente conseguiu ter uma identificação rápida da mudança que ela teve na pressão em afetar os outros órgãos, então da pré-eclâmpsia que se instalou. Sim. E ela foi referenciada para o serviço terciário, então para a maternidade terciária. Ela teve uma cesárea com 32 semanas. Tá. Porém, ela teve uma cesárea antes que ela tivesse uma complicação grave. Uhum. Ela teve um preparo com medicação de corticoide adequada, porque a gente já tinha uma previsão, então isso prescrição médica, claro. Uma previsão de que aquilo ali poderia acontecer. Uhum. E ela teve alta com uma bebê que nem ficou na UTI. Nossa. Que ficou no berçário em observação, não precisou ser entubada, não precisou nada. Então, que mostra um caso bem acompanhado, planejado, quanto que mesmo sendo alto risco, dá certo. E mesmo sendo SUS, dá certo. Sim, sim, porque o pessoal acha que é alto risco, tem que ser só o privado, ou o Einstein, ou o Sírio-Libanês, para que as coisas aconteçam. Ou eu tenho que pagar, porque senão eu não vou ter valor. Isso. E isso dentro do Sistema Único de Saúde, sim, bem acompanhada. E essa, por exemplo, era uma paciente que ela tem um parceiro extremamente participativo, extremamente ativo. Então, em todas as consultas, ele estava ali com ela. E foi a partir da orientação, do reconhecimento dos sintomas, que eles chegaram no dia que a pressão alterou no pronto-socorro. Entendi. Porque ela tinha aquilo assim, toda a consulta ela repetia os 3 sinais que ela precisava. Então, ela procurou. Que legal, hein? E foi um caso, assim, recente, mas é um SUS que funciona. Sim, que legal. E assim, funciona um risco de vida para ela, para o bebê, né? Imagina o que se isso tivesse dado mal, vamos dizer assim, o que fica, né? Fica um pai, 2, 3 filhos para trás, sem mãe. E a tragédia quando a gente tem, na obstetrícia, não dá pra gente evitar tudo. Como em qualquer outra área da saúde, mas a tragédia ela tem um impacto maior. Demais. Então tudo que a gente faz hoje de capacitação, de melhora de atendimento, a gente tem que visar um produto final que é diminuir mortalidade materna. Então esse é um dos itens do desenvolvimento do milênio, é um dos objetivos que se busca, porque a gente precisa reduzir isso. E a gente só reduz com um trabalho de qualidade. Sim. E a tragédia para a sociedade de perder uma mãe... Nossa, demais, né? É um impacto... Imensurável, inexplicável, não tem como. É algo que destrói uma família. E o mais triste é quando a gente fala em erros evitáveis e mortes evitáveis. Sim. Então é isso que é o mais triste. É a gente ver um desenvolvimento de uma situação que não era para acontecer. Que a gente deveria ter identificado antes, que a gente deveria ter barrado antes. Sim. E pelo menos tentado oferecer o melhor ali naquela oportunidade, né? Muito bem, gente. Uma aula com a Ana Carla, né? Olha, vou ter que te trazer de novo aqui. Porque a gente está falando de muito tema que envolve profissional de saúde, que envolve mães e pais que estão nos assistindo. O quanto que é importante o conhecimento, ter uma profissional qualificada que apoia. E eu tô te vendo aqui, eu fico pensando, nossa, quanto que a gente tem que capacitar mesmo. Tipo, você como um profissional, né, levar esse conhecimento. Porque eu falo que muitas vezes as prefeituras, o Estado, não tem essa formação de qualidade, que a gente pode levar mais qualidade para o Sistema Único de Saúde e para a vida das pessoas. Né? E é importante, enquanto profissional de saúde, a gente lembrar também que eu sozinha, capacitada, Diego sozinho capacitado, médico sozinho capacitado, não atende urgência, não atende emergência. Sim. Então, um profissional treinado,
não adianta. Então a gente precisa disseminar isso, a gente precisa que todo mundo fale a mesma língua, a gente precisa de protocolo, de uma palavra-chave que quando eu tenho aquilo ali, todo mundo já sabe, cada um sabe sua função, cada um sabe o seu papel, porque o tempo é vida. Com certeza. Então na obstetrícia também, assim, o tempo é primordial, porque a mudança é muito rápida e a evolução de uma situação estável para a morte é minutos. Minutos. Muito bem, eu vou fazer um bate-bola muito rápido aqui com você do SUS na Real, que é um programa que eu faço, o que vier na sua cabeça muito rápido. Ana Carla, o SUS, qual que é o maior desafio do SUS para você hoje? Os profissionais do SUS. Os profissionais, capacitação, né, sim. Profissionais, quem está ali na linha de frente, quem está na gestão, hoje eu acho que o principal desafio é a pessoa. A pessoa. E o SUS que dá certo para você? É o SUS de quem trabalha e acredita nele. Muito bem. E valoriza, acredita e valoriza, sabe que aquilo ali é para funcionar. Muito bem. E qual que é o SUS que você quer? Que a Ana Carla quer para sua família, para os seus filhos e para você? O SUS que os profissionais trabalhem acreditando que ele funciona, que é uma realidade, que existe para ser boa, sem discriminação. Isso aí, sem discriminação, isso é importante, com equidade. Que a gente se sinta valorizado em falar, eu trabalho no SUS, eu atuo no SUS, e que isso seja motivo de orgulho, porque né? a diferença que o profissional do SUS faz é muito grande, gente. Sim. É um impacto muito grande. A gente fala, né, mais de 160 milhões de pessoas dependem do SUS, é muita gente. O SUS tem que estar fortalecido. Não, e só pra finalizar, eu ouvi também esse final de semana algo que eu acho que o profissional do SUS ele também deveria lembrar. Ele se formou graças ao paciente do SUS. Com certeza. Então, independente do profissional, independente de onde ele atue hoje, a formação dele veio graças ao serviço público. Então, que a gente saiba reconhecer isso, valorizar e retribuir isso em respeito, né? A gente fala que esse termo é a formação no Sistema Único de Saúde, a formação no SUS para o SUS, né? Então, as pessoas se formarem e poder atender bem. Bom, eu quero agradecer a sua presença. Eu vou te entregar um brinde, um presente aqui. Obrigado, Bruno. Uma lembrancinha para você, né? Muito obrigada. Eu vou pedir para você abrir o certificado. É um certificado que a gente faz aqui. Muito importante, acho que tudo que a Ana Carla traz para a gente melhorar cada vez mais é um certificado honorário de SUSista, né? Então, Ana Carla, uma SUSista aqui hoje falando desse tema tão importante, que é o papel da enfermeira obstétrica no SUS, enquanto isso pode impactar vida, né? Melhorar vida e salvar vidas das pessoas, né? E eu fico muito feliz e agradeço, porque eu acho que a gente precisa ter um espaço de fala dentro da enfermagem, a gente precisa se capacitar para isso, se valorizar e saber que a gente faz a diferença. Com certeza, com certeza. Gente, esse foi mais um programa O SUSista com Ana Carla. Nos assista, curtem, olhem nos nossos canais. Muito obrigado e o SUS cada vez mais na real para vocês. Um abraço.